Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos apresentar nosso trabalho de história sobre o imperialismo norte-americano no século XIX. O grupo é composto pela Júlia Viegas, Laura Luciana e eu, Camila Haskell, e nós somos alunas do segundo ano D. Vamos lá? Antes, vamos contextualizar o que estava acontecendo no mundo e principalmente nos Estados Unidos naquela época. O mundo estava vivendo um novo período de industrialização que iniciou na segunda metade do século XIX, conhecida também por Segunda Revolução Industrial. Entre os países que estavam participando desse processo está os Estados Unidos. Nos avanços que vieram a partir dessa segunda revolução estão o aprimoramento das técnicas de produção e a produção em massa deste modo. Se faziam mais produtos por um preço mais barato. Também foi nesse período o surgimento de máquinas, que automatizaram o trabalho, deixando de lado a manufatura e dando espaço para a maquinofatura. E por fim se teve o surgimento e a introdução de novos meios de produção. Apesar dos avanços terem impulsionado o desenvolvimento industrial, aumentado a produtividade e os lucros, as novas tecnologias impactaram diretamente a classe trabalhadora, o que deixou muito desemprego e, consequentemente, o empobrecimento da população. Nessas condições, os cidadãos não conseguiam mais consumir o que era produzido, gerando diminuição dos lucros e até prejuízos às indústrias. Deste modo, os Estados Unidos e os outros países que participaram do processo de industrialização precisaram ampliar seu mercado consumidor e também buscar matérias-primas suficientes para suprir a produção. E foi por meio dessas buscas que se iniciou o processo de dominação política, econômica e territorial em todo o mundo, que foi chamado de imperialismo. O imperialismo norte-americano. Nos Estados Unidos, esse processo tem como referência um comportamento autoritário de influência militar, com o histórico de ações e doutrinas que demonstram uma grande intenção de controle pelo mundo. Uma grande diferença do imperialismo feito pelos países europeus e do feito pelos Estados Unidos foi que os norte-americanos buscaram dominar os países da América Latina, enquanto a Europa estava buscando dominação na África e na Ásia. Algumas doutrinas já existentes naquela época foram importantes para influenciar e fortalecer o imperialismo, como a doutrina Monroe. Essa doutrina surgiu no ano de 1823, pelo presidente americano James Monroe, com o lema América para os Americanos. O intuito dela é a rejeição de toda e qualquer intervenção europeia no continente americano, ou seja, os Estados Unidos impediriam que os países europeus voltassem a ter poderes políticos e econômicos nos países da América. Contudo, mais do que procurar preservar a sua independência dos demais países do continente, a doutrina acabou por possibilitar que os Estados Unidos monopolizassem as influências nessas nações. Isso se fortaleceu com a crença que os estadunidenses tinham de que foram eleitos por Deus para comandar o mundo. Essa ideia surgiu com a doutrina do Destino Manifesto, que foi criada anos antes. E realmente os americanos acreditavam que o expansionismo era apenas uma vontade divina e que eles deveriam cumprir. Foi a partir desses pensamentos que o país norte-americano conseguiu dominar muitos países da América Central, sempre com o slogan de ajudar as nações americanas, relembrando o lema América para os Americanos. Um episódio muito importante que mostra como eles agiam foi a Guerra Hispano-Americana, que aconteceu entre os Estados Unidos e a Espanha no ano de 1898. A guerra foi tão importante porque, a partir dela, Cuba se declarou independente e, com isso, se desconectou da Espanha. Em contrapartida, os Estados Unidos, que saiu vitorioso da guerra, conseguiu anexar em seu território Porto Rico e as Filipinas. Além de, por troca de ter ajudado Cuba com a sua independência, conseguiu exercer influência no país a partir da Emenda Platt. Essa emenda foi inserida na Carta Constitucional Cubana, dando aos Estados Unidos o direito de intervir no país quando achasse necessário. No ano de 1901, tomou posse da presidência dos Estados Unidos Theodore Roosevelt, que colocou em prática a política do Big Stick, ou Grande Porrete. Roosevelt falou que os norte-americanos deveriam conversar com os latino-americanos de forma mansa, mas com um grande porrete na mão. Em outras palavras, ou as nações latinas-americanas aceitavam os termos estadunidenses, ou deveriam se preparar para a guerra. Nesta época, os norte-americanos tinham interesse comercial na região do Panamá, que era pertencente à Colômbia.
os americanos incentivaram e apoiaram os países a declarar independência. Assim, nasceu uma nação fraca, mas que firmou um tratado com os Estados Unidos para a criação de Canal do Panamá, e através dele, os americanos conseguiram circular livremente naquele território. A política do Big Stick foi importante para o país norte-americano, porque com ela eles conseguiriam intervir em outros países, como México, Nicarágua e Guatemala. E tudo isso a partir daquele pensamento civilizador. Podemos até voltar a prestar um pouco mais de atenção ao lema da doutrina Monroe, onde dizia América para os americanos. E podemos perceber, depois de tudo, que ela só continuaria válida se o americanos servisse de sinônimo para estadunidenses. Esse foi o nosso vídeo, galera. Espero que tenham gostado e entendido mais sobre o imperialismo dos Estados Unidos no século XIX.